Prontos, vamos conversar agora com o Manuel Costa. O Manuel é do movimento S de Sergipe sobre essa flexibilização da abertura do comércio. Ele já está ali conosco em Scooby. Vovô Scooby, meu querido, seja bem-vindo, Scooby. Ô Manuel, você também seja bem-vindo. Boa tarde, como é que vai, parceiro? Tudo bom? Boa tarde, Sérgio. Muito bem, graças a Deus. Aí, pegando o gancho da sua apresentação, seja muito bem-vindo. Sergipe recebe o vovô muito feliz, amigo. É isso aí, meu querido Manuel. Agora me diga, com relação ao que você viu, essa decisão desse momento agora, é satisfatória para o seu segmento, o segmento que você representa? Vocês estão satisfeitos com o que foi colocado, o que foi decidido, Manuel? Sérgio, tem muitas perguntas nesse meio, sabe? A ocupação de leitos de UTI, ela estava a 78% média, quando a gente tinha 120 disponível. Hoje a gente tem 200, um pouco mais de 200, e continua com a mesma média de 78% de ocupação. O que isso significa? Se eu tivesse construído esses leitos há 60 dias atrás, eu poderia estar com o comércio aberto, porque essa ocupação estaria abaixo de 40%. Por que eu estou abrindo hoje com 78% e não antes com 78%, os mesmos números? Então, tem muitas preocupações que a gente está envolvido em relação a isso. Abrir o comércio com segurança sempre foi a nossa maior preocupação. O nosso pedido único foi plano eficiente de combate à pandemia, mas que respeitasse a nossa economia. Então, esse momento, ele é crucial. Não tinha como se manter. Então, ele tomou um passo inicial de abertura. E com relação ao governo do estado, ele tem feito um trabalho bom no sentido de amparar, de acolher, de ajudar as empresas nesse momento de tanta aflição, Manuel? Esse é outro lado bastante complicado, sabe? Esse tempo de fechamento aí, de achatamento da curva, por não oferecer esses leitos, que foi o principal item que fechou o comércio por esse tempo, esse problema levou a uma situação alarmante, Sérgio, que é o desemprego. Nós estamos aí dentro de Sergipe com quase 20 mil desempregos só nesse período de pandemia. Segundo o IBGE, a nossa família é composta por 4 pessoas, então eu estou falando de 80 mil bocas com fome. Isso é muito preocupante. Então, o que a gente tem como resposta nesse momento em relação ao governo ter sido positivo, ajudar? É muito preocupante. Ele deixou de construir esses leitos antes, a gente já poderia estar fazendo esse trabalho de abertura antes, e ainda existe uma preocupação. Isso é uma abertura definitiva, estamos torcendo para isso. É uma abertura definitiva. A primeira coisa é a preocupação de não termos uma retomada aí, um crescimento novamente da pandemia. Então, existe sim um pouco de ausência. Aos empresários mesmo, a gente não teve muita resposta positiva do governo. E para a gente fechar, Manuel, a economia sergipana estaria entrando já num processo de colapso ou há como se recuperar essa situação dramática vivida por todos os segmentos? A nossa economia. Sergipe tem uma arrecadação média de 300 milhões mês. Só no trimestre abril, maio e junho, os mais afetados que a gente tem aí da pandemia, a arrecadação perdeu 170 milhões. Se os impostos são calculados em torno de 30% do faturamento, então esses 170 milhões eles representam algo em torno de 560 milhões que deixou de circular na economia. 560 milhões que deixou de entrar nos caixas das empresas. E eis aí uma grande razão, a principal razão, que é a questão do desemprego. Então, nós temos aí um volume financeiro gigante que deixou de entrar na economia, e a recuperação disso só existe um caminho: emprego. E como esses empresários podem voltar a contratar? Só depois de movimento em suas empresas. Daí a sua apresentação na reportagem, o cidadão voltando às compras, à preocupação. Parabéns pelo alerta o tempo inteiro. Família, pessoas, vão para a rua, mas vão com proteção, evita a aproximação, usa o álcool, usa tudo, porque se não acontecer isso, trava tudo novamente e a economia que está para começar agora pode se estender por muito mais tempo.
mas teremos um longo prazo de trabalho, um longo tempo de trabalho para recuperar essa economia. Manuel Costa, muito obrigado pela sua participação. O Movimento é de Sergipe. Faço minhas as palavras exatamente de uma frase que está logo atrás de você aqui. Hoje eu só quero que o seu dia termine zen. Não é, Manuel? Tomara que seja muito zen esse nosso dia. Manuel, um abraço. Prazer revê-lo. Tchau, querido. Que Deus te abençoe e um bom dia a todos. Todos zen, vamos lá, zen. Eu sempre digo do prazer que é recebê-lo, ele está aqui conosco, Coronel Maurício Yunes. Coronel, me parece, o Manuel Costa fez uma observação, uma colocação muito adequada ali que chamou a sua atenção. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu creio que é o momento, né? As pessoas precisam ter, sim, essa responsabilidade, né? Agora, mais do que nunca, Sérgio, eu acredito que os problemas, eles existam e precisam ser resolvidos. Colocar um problema debaixo do tapete, eu acho que não é a solução para ninguém. Precisamos enfrentar o problema, lógico, com segurança, com técnica, com precauções, com tudo o que é necessário para que a sociedade possa, pelo menos, tentar retornar, de certa forma, às suas atividades. A nossa participação também, Coronel, a gente enfatiza muito isso até de maneira didática. Ela é fundamental nesse momento de busca dessa retomada da economia? Sem dúvida alguma, Sérgio. Precisamos mais do que nunca e temos que ter uma compreensão. Fazemos o trabalho, a televisão tem feito o seu trabalho em informar, em educar, em orientar. Agora, cabe a você fazer a sua parte, em que essas orientações sejam colocadas na prática no seu dia a dia, para que, junto deste contexto geral, tudo possa funcionar. Você com a máscara, com a questão do álcool gel, com o distanciamento social, se cada um fizer a sua parte dentro do contexto que existe na sociedade, iremos poder retornar gradualmente. Lógico, não teremos a situação que tínhamos há 4 meses, há 5 meses atrás. Isso não vai acontecer tão cedo, até que se busque uma solução definitiva. Mas precisamos mais do que nunca. O ser humano precisa se adaptar às novas concepções de vida, principalmente utilizando-se de segurança. Neste caso, a sua segurança na sua saúde, no seu viver do seu dia a dia. Coronel, um bom final de semana. Muito bem obrigado. zen esse final de semana. Bem zen para nós. Na medida do possível, um forte abraço e até segunda. Até segunda. Tchau, querido.